ao vivo comigo desse programa. Vamos embora lá pro próximo. Alô? Pode ser o pastor César Cavalcante, pode ser o pastor Beiró de Andrade, tudo Glória bem? a Deus, Pai Homens de Deus, me chamo Elias Efraim, da cidade de São Miguel de Itaipu, aqui na Paraíba. A primeira pergunta, tenho 3, a primeira é a respeito das testemunhas de Jeová. Como explicar para elas a respeito do primogênito do pai? Que elas gostam de encaixar muito esse ponto. Como explicar Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 6 para elas, né? Que o filho foi gerado no pai. Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, ela tem a ver com o batismo e a ceia. A pessoa pode tomar a ceia sem ser batizado? Bom, vou começar aqui. Sobre Jesus como primogênito, eu reconheço que essa é uma questão difícil para quem não tem muita familiaridade com o texto bíblico. É praticamente impossível quando você vê uma testemunha de Jeová citando, sei lá, Colossenses, né? E aí fala que ele é o primogênito, né? O princípio da criação de Deus, o primogênito de todas as coisas. Aí você fala assim, bom, se ele é o primogênito significa o primeiro que foi feito, o primeiro que foi criado. Logo, se ele foi feito, ele foi criado, então ele é humano, ele é qualquer coisa menos divino, ok? Ok. Só que na Bíblia, dentro das 4 linhas da Bíblia, existe duas formas de entender primogenitura. Uma que é mais comum, né, o primeiro de uma série, né, como nós entendemos o tempo todo, mas existe uma outra que é o mais importante do grupo. Por exemplo, o Salmo 89 é um salmo sobre Davi. E é um salmo messiânico sobre Davi, né? O que está acontecendo com Davi ali, Davi é o protótipo, Jesus é a imagem exata. No versículo 27 diz assim: eu farei dele o meu primogênito, o mais elevado de entre os reis da terra. Bom, o Davi é o primogênito? Não, todo mundo sabe que o Davi é o caçula. O Davi é o primeiro rei? Também não. Então, o que é o rei que é o primogênito? Como é isso? Então, existe 2 formas de vermos primogenitura. A primeira, o primeiro, né, o que surge primeiro de uma série, mas também tem uma outra, que é o mais importante de um grupo. Por exemplo, lembra quando a gente estudava, quem estudava na minha época, tinha o primeiro da sala, o primeiro da turma. O primeiro da turma não é o mais velho. O primeiro da turma não é quem chega primeiro. O primeiro da turma não é quem se matricula primeiro. O primeiro da turma não é o primeiro da chamada, que é a ordem alfabética. O primeiro da turma é o melhor de todos. Entende? Então a classe elegia o primeiro da turma. Pena que hoje, com essa historinha de bullying, de não sei o que lá e tal, não tem mais primeiro da turma. Então a gente não escolhe mais quem é o primeiro. Mas antigamente tinha, e o primeiro da turma não é, o primogênito da turma não é o primeiro em nenhum tipo de série. Não é o primeiro mais velho, mas o que chegou primeiro, o que chega mais cedo, o que termina mais rápido, o que é o primeiro a ser chamado, o primeiro a se inscrever. Não é nada disso. É o melhor de todos. Então, é nesse sentido que primogenitura se aplica nesse segundo cenário. A prova maior disso é Salmo 89, 27, quando falando de Davi, Deus diz assim: eu farei dele meu primogênito. Então, o primogênito, mas o Davi é o caçula. O pastor Deiró citou agora há pouco o Jacó e o Esaú. O Jacó, ele não é o primeiro, mas ele passa a ser chamado de primogênito no capítulo 4 do Êxodo. Entendeu? Então ele fala assim, eu não sei o versículo, mas não deve ser difícil achar aqui. Primogênito. Eu só vou achar isso aqui em Êxodo capítulo 4. Aqui, ó, capítulo 4, versículo 12. Assim dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Pronto. Israel é Jacó, né? Você sabe que Israel é Jacó. Israel é o primogênito? Aí você fala assim, não. Então, quando Deus está chamando de primogênito, essa primogenitura é qualquer outra coisa menos uma ordem ordinária das coisas. Tá certo?
Pastor Deiró, a questão do batismo e da ceia, que ele faz a pergunta. Bom, se você ler o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, desculpa, Paulo diz assim: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O cálice que abençoamos não é porventura a comunhão do sangue de Cristo? E aí ele complementa dizendo assim: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, só pode participar do pão se você é do pão. Só pode participar do corpo se você é do corpo. E como é que você é inserido neste corpo? Se não pelo batismo. 42, 10, 30, 60, ele faz uma pergunta de Hebreus 1:6, mas eu não lembro a pergunta, ele só citou, parece, lá. É sobre aquela questão que o senhor respondeu agora há pouco. Então, tá. A questão da primogenitura. Lá diz que ao introduzir, né, o primogênito ao mundo, tal, e diz: veja, todos os filhos de Deus que o adorem. No livro de João, capítulo 3, tanto o verso 16 quanto o verso 18, o próprio Jesus se declara unigênito, que é o único da mesma espécie, o único da mesma substância, né? Quando vai lá no finalzinho da Bíblia, no primeiro livro de João, na primeira epístola universal, né, capítulo 4, diz que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Mas quando Paulo trata dessa questão doutrinariamente, no capítulo 8 do livro de Romanos, ele diz assim, que ele, o unigênito, se tornou primogênito de muitos irmãos. Por que ele se tornou primogênito de muitos irmãos? Porque em João, capítulo 1, verso 11 e verso 12, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, o unigênito se tornou primogênito de muitos irmãos por esta razão. Vou aproveitar que você está com reforço aí, pastor Deiró, eu vou fazer duas perguntinhas. Bora. A primeira a minha opinião. Gostaria de aprender, se for diferente, legal. Há muitos pastores concordam da ceia antes do batismo. Eu não acho legal, mas se eu mostrar aí, beleza. Gostaria de mudar minha opinião. Pode, se não pode, o que vocês acham? Tá. E a segunda, se Jesus, aqui em carne, ele era 100% homem, 100% Deus, porque assim, as pessoas falam, mas se Jesus era Deus, por que Deus morre? Já viu essas coisas? Eu queria um texto provando que ele era 100% homem e 100% Deus. Essas são as duas. Ok, vamos lá. Obrigado, pastor. Amém. Pastor Deiró. Bom, a primeira nós respondemos agora há pouco, né? Eu sugiro que o senhor dê uma lida na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Eu acho que é um equívoco importante da igreja pegar só uma fração do texto do livro de Coríntios capítulo 11 para a celebração da ceia, segundo a visão de irmão Paulo. Mas Paulo só pode fazer porque nos evangelhos, em todo o evangelho, está narrada a forma. Quando você lê o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, que fala primeiro da idolatria e depois da liberdade cristã, lá está dito que participam do pão aquele que faz parte do pão. Ou seja, os pastores estão absolutamente corretos de só deixar participar da celebração da ceia aqueles que forem batizados, inseridos no corpo de Cristo. E essa inserção é feita pelo poder do Espírito Santo. Sobre um texto, né, que fala sobre a divindade de Jesus e tal, vamos lá, tem vários, mas vamos lá. Colossenses 2, versículo de número 8, diz assim, ó, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça,
Ele é o cabeça de todo o principado e potestade e tal. Então tá aí o texto, né? Sobre se Jesus, o que morreu, né? Como que é a morte de Cristo na cruz? Bom, Deus não morre. O que morreu ali foi o corpo mortal de Jesus Cristo, né? Então ele morreu. Como que eu sei disso? Eu sei porque morreu. Deus não pode morrer, né? Deus não tem sangue, entende? Então o corpo físico, a natureza humana de Jesus é que morre na cruz, tá certo? Se Jesus, se Deus morrendo, Deus morre ali, então nós temos um momento onde a Trindade deixa de existir, Deus deixa de existir, ele vai assistir como que funciona isso e tal. Então é o corpo físico de Jesus que morreu, é Jesus homem. 42, 10, 30, 60, vamos para o intervalo e a gente volta já já. Fica com a gente aqui, você sempre está crescendo na fé.